livro de hoje é uma continuação natural e direta do livro de Gênesis. E o propósito do livro é o registro de um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. A libertação do povo de Israel, do Egito, por intermédio dos atos redentores de Deus. Não tenhais medo, ficai firmes, e vereis a vitória que o Senhor vai conceder-vos hoje. Continuando o nosso projeto, onde estamos empenhados e dedicados a ler a Bíblia, o vídeo de hoje, então, vai falar sobre o livro do Êxodo. Como eu expliquei no vídeo anterior, desta vez vou fazer um vídeo completo sobre este livro. O livro de Gênesis foi dividido em várias partes para contar a história de cada um dos personagens. Mas aqui, no livro de Êxodos, nós temos só um personagem que vai conduzir toda essa história e por isso resolvi fazer um vídeo só. Se você ainda não conhece o nosso projeto e nem assistiu os vídeos sobre o livro de Gênesis, eu recomendo que assista. Vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo. E para não perder nenhum dos nossos conteúdos, espero que você se inscreva no canal. Se já for inscrito, verifique se ainda continua. Ative o sininho das notificações, dê seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. O livro do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco e vai nos contar sobre a libertação de um povo. No deserto, esse povo que sairá do Egito vai enfrentar 3 grandes inimigos: a fome, a sede e o próprio homem. São várias as formas em que essa história será contada. Aqui, por vezes, a narração acontece na forma de conto, um relato épico, notícias biográficas, textos jurídicos e também temos um texto, ou melhor, uma lista descritiva de todos os materiais para a construção de um templo, além, é claro, de alguns trechos de poesia. Devido a tantos estilos em um único livro, é necessário que você, ao lê-lo, vá se ajustando e prestando atenção a cada estilo, a cada mudança de estilo, não só pela história, mas sim pela forma em que foi decidido contar isso. Como um relato histórico mesmo, verídico, ele é meio vago, pois quase tudo é anônimo. Posto isso, indica-se aí, pelos estudos de vários especialistas, como data provável dos acontecimentos, o reinado no Egito de Ramsés II, neto de Ramsés I, o soldado fundador da 18ª dinastia e filho de Sete I, que restabeleceu o domínio egípcio sobre a Palestina e a Fenícia. Êxodo é considerado por muitos o grande livro épico de libertação da nossa história, que culmina num canto heróico. Posto isso, vamos começar a história. Eu disse no começo que é uma continuação, e é uma continuação mesmo. A história começa fazendo um apanhado do fim do ciclo de José, e é dito que após a morte de José, de seus irmãos e de toda aquela geração que José tinha levado de Canaã para o Egito, os israelitas eram férteis e proliferavam. Tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito no Egito. Lembrando que ele é um povo abençoado pelo Senhor, né? Então é normal que se proliferem mesmo. Aumentaram tanto que encheram o país e se tornaram poderosos. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada conhecia da história de José. Que naquele período, né, da seca, estou falando do livro de Gênesis, ele foi o grande herói do Egito, né? Ele salvou o Egito de uma catástrofe. Mas esse faraó não conhecia nada da história de José. Porque esse faraó era meio brasileiro, né? Porque o brasileiro também não conhece a história, mas tá tudo bem. Esse faraó vai olhar para aquele povo que cresce numerosamente a cada dia e vai pensar o seguinte: são muitos, são fortes, e se eles se rebelarem contra os egípcios? Obviamente eles vencerão, porque são até
mais numerosos do que os próprios egípcios. Então esse faraó vai começar a oprimir os israelitas, vai escravizá-los, mas mesmo assim eles não param de aumentar. O rei do Egito então vai ordenar que as parteiras, ao ver que as hebreias estão próximo de parir, que elas vão até lá. Se nascer menina, tudo bem. Se nascer menino, é para matá-los. Só que tem um pequeno detalhe. As parteiras temem a Deus e não vão fazer o que o faraó mandou. Obviamente, o faraó vai chamar as parteiras e vai questionar. Mas o que está acontecendo aí? Eu pedi para ceifar lá os meninos e não está acontecendo isso. Óbvio, gente que não fala com essas palavras, né? Sou eu aqui simplificando o texto para vocês. E elas então vão falar que as hebreias são diferentes das egípcias. Vão falar que as hebreias são fortes, que dão a luz rapidamente. Antes que elas cheguem lá, a criança já nasceu. O faraó não vai ficar nada satisfeito com isso, então vai chamar os seus homens, soldados dele, e vai pedir para esses soldados fazerem o que as parteiras não estão fazendo. E eis que vai nascer então o nosso protagonista do livro de Êxodos. Eu disse que no primeiro livro o protagonista era Deus, porque eram tantas histórias, e a única ligação, né, entre aquelas histórias era o fato de Deus estar ali. Deus também estará aqui em todos os momentos, tudo vai acontecer graças a ele, mas acontece que nós temos um cara também que vai estar aqui em todos os capítulos, e essa pessoa, então, é o Moisés. O Moisés vai nascer, sua mãe vai esconder ele por 3 meses, mas depois fica assim, impossível continuar escondendo este menino. Então o que ela vai fazer? Ela vai colocar o Moisés em um cesto e vai mandar o Moisés, vai deixar o Moisés lá. De longe, a irmã do Moisés vai ficar observando o que vai acontecer com o menino abandonado ali na beira do rio. É então que vai lá se banhar a filha do faraó e suas criadas, e elas acabam encontrando o cesto com a criança. A filha do faraó resolve ficar com o menino. Então a irmã de Moisés se aproxima e pergunta se ela gostaria que a menina arrumasse uma ama de leite para o menino. A filha do faraó vai falar que sim, né? Boa ideia. E essa menina inteligentíssima vai lá buscar quem para ser ama de leite? A própria mãe do Moisés. O menino então vai ser criado pela própria mãe, sem saber, claro, mas a filha do faraó também sem saber. E depois de grande, ele vai ser adotado pela filha do faraó e vai receber o nome então de Moisés. Mose significa tirado, né? Moisés, aquele que ela tirou da água. Então ele será criado como um egípcio, mas sabendo de sua origem, claro. Um dia o Moisés vai ver um egípcio maltratando um hebreu. E na hora da raiva, o Moisés vai matar esse egípcio. Quando o faraó fica sabendo que ele fez isso, o próprio faraó fica enfurecido e resolve ir atrás de Moisés para matá-lo. O Moisés vai fugir do Egito e vai para um país chamado Madiã. Lá ele recebe abrigo de um sacerdote de Madiã, que vai acabar lhe dando sua filha Séfora como esposa, e ele terá então seu primeiro filho, e depois vai ter mais 2, né? Muitos anos vão se passar, o faraó que perseguia Moisés vai morrer, e os israelitas vão sofrer cada dia mais a terrível escravidão. E eles clamam todos os dias a Deus para que Deus os livre daquele sofrimento e daquela opressão. Então Deus vai se lembrar da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Um dia Moisés vai estar no campo, vai estar trabalhando no campo, quando ele vê um arbusto, uma sarça pegando fogo, sem se consumir. Ele se aproxima para ver melhor aquele evento. Quando ele vai chegando próximo, ele ouve uma voz que pede para ele tirar as sandálias, porque ali é terreno santo. E é a voz de Deus. Deus conversa com Moisés e dá para ele a missão de salvar o povo hebreu da opressão do povo egípcio. Mas o Moisés não se sente nem um pouco digno e nem feliz com essa escolha. Ele acha que ele não consegue, mesmo Deus falando que vai estar com ele. Deus deixa claro que o povo vai acreditar em Moisés, que foi Deus que o mandou até lá, e para comprovar isso ele recebe, né, alguns dons aí de Deus, inclusive um dom que é jogar o cajado no chão, o cajado vira serpente, quando ele põe a mão, a serpente volta a virar um cajado. Mas mesmo assim, Moisés não acha que é capaz disso, não. Ele se diz tímido, não sabe falar, tem a língua travada. Deus então concorda em mandar também, junto com Abraão, o seu irmão, ou com Abraão não, mandar junto com Moisés, o seu irmão Arão.
o irmão de Moisés para poder ajudá-lo, né? Que tem mais facilidade de falar. Gente, olha, eu me lembrei de um trecho quando o Papa Bento XVI ele renuncia. Não renuncia não, quando ele ganha. Quando ele é eleito Papa, ele diz que Deus sabe trabalhar com... Ele não fala produtos ruins. Com... como é que chama, gente? Espera que eu vou lembrar. Tá, é tipo... com insuficiência, né? Com produtos insuficientes. E assim, Moisés aqui é um produto insuficiente. Mas Deus vai trabalhar com ele. E a caminho do Egito, Deus deixa bem claro que a missão não será fácil, porque ele mesmo vai tornar o faraó cada dia mais obstinado. Essa obstinação é porque Deus tem uma missão, não é? Alguma coisa ele quer ensinar ali. Então ele vai tornar o faraó obstinado. Então eles vão lá, chega diante do faraó, explica toda a situação, pede para o faraó liberar o povo hebreu, que ele veio cumprir um pedido de Deus, tudo, e o faraó fica na cara dele, né? E diz, não, os hebreus não vão partir, eles vão continuar aqui. E só por essa ousadia, o faraó começa a aumentar ainda mais os castigos e o trabalho dos hebreus. E não deixa eles ir. Moisés, então, depois, junto com Arão, vão voltar diante do faraó. E para provar que realmente foi Deus que mandou ele ali, ele vai lá fazer o truque da serpente. Mas só que os magos, os feiticeiros do faraó, sabem fazer a mesma coisa com o cajado. Então, não vão sair daqui. E diante dessa obstinação do faraó em não deixar o povo hebreu sair de suas terras, inicia-se, então, as famosas pragas do Egito, que são 10 no total. A primeira praga que Deus manda sobre eles é a praga das águas transformadas em sangue. As águas do rio Nilo viram sangue. E nada, o faraó não ré do pé. A segunda praga são as rãs, uma infestação de rã danada. Se as águas viraram sangue e não incomodou o faraó, as rãs vão incomodar. E ele então chama Moisés, fala para Moisés pedir para o Deus dele parar com aquilo e que se parar ele vai liberar o povo hebreu. Mas esse faraó é um baita do mentiroso. Ele vai fazer isso várias vezes para acabar com as pragas. Sempre fala que vai liberar, meu filho, nunca libera. Moisés vai lá, intercede, fala com Deus e nada. A terceira praga então é a praga dos mosquitos. E se a primeira e a segunda praga não fizeram ninguém se mexer... com a praga dos mosquitos, os magos do faraó já começam a dar credibilidade para essa história. E quando eles viram aquela furdunço de mosquito, eles falam, os magos do faraó, né? Isso aí é o dedo de Deus. Mas nada. E a quarta praga, então, vai ser as moscas. Também não demove. A quinta praga é uma peste contra os animais. Mas só os animais dos egípcios vão morrer. Dos hebreus, não. A sexta praga, né, será as úlceras na pele, né, as úlceras em todos os egípcios. E a sétima praga será uma tempestade com raios, trovões, granizo. Mas em Gesem, onde vivem os hebreus, nada de granizo. A oitava praga vai ser os gafanhotos. E diante disso, até os ministros do faraó, né, porque aí gafanhoto com plantação, arrasa com tudo, né. Aí até os ministros do faraó vai falar, vai tentar convencer, libera esse povo ou... o Egito vai ser devastado. Mas ele continua irredutível. A nona praga, então, é uma escuridão total que vai durar 3 dias. Mas, ainda assim, o faraó não vai deixar o povo ir. Então, vai vir a 10ª praga, a praga mais arrasadora de todas, que é, então, a morte dos primogênitos. Aqui eu até separei esse trechinho para ler. Assim diz o Senhor... à meia-noite eu passarei entre os egípcios, morrerão todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó que se senta no trono até o primogênito da serva que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do rebanho. E se ouvirá um imenso clamor por todo o Egito, como nunca houve nem haverá. Mas os israelitas, nenhum cão lhes latirá, nem os homens, nem os animais, para que saibais que o Senhor distingue entre os egípcios e os israelitas. Então todos os teus ministros virão a mim, e, prostrados diante de mim, me pedirão, sai com o povo que te segue. Então sairei.
E é o que vai acontecer. Vendo o filho morto, o faraó vai dizer exatamente isso que Deus já tinha anunciado. Fala para Moisés, pega o seu povo. O interessante é que quando Moisés está reunindo o povo para sair com todo mundo do Egito, ele vai cumprir a promessa que os irmãos de José fez para ele no fim do livro de Gênesis. Vou pegar aqui, ó. Lá o José diz, né? Vou morrer, mas Deus cuidará de vós e vos levará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E aí o José, estou olhando no final do livro de Gênesis, tá aqui. E aí o José ainda fala, quando Deus cuidar de vós, levareis meus ossos daqui. E Moisés vai então levar os ossos de José quando eles estão saindo do Egito. Tudo amarradinho, né? Eu gosto assim. Mas aí, meu amigo, quando o povo tá chegando lá na fronteira, eles viram um mar vermelho e como é que eles vão atravessar? E aí o faraó se arrependeu daquele povo sair e mandou os soldados dele lá para matar todo mundo. E aí o povo fica desesperado e esse povo começa a reclamar com Moisés, dizendo, foi para isso que você tirou a gente do Egito, para morrer aqui? No Egito não tinha cova o suficiente? O povo reclama e aí Deus instrui Moisés a botar o cajado na água e as águas vão se abrir e o povo vai atravessar então o Mar Vermelho. E aí quando eles terminam de atravessar, que as carroças, as carruagens dos egípcios começam a entrar dos soldados para pegá-los, Moisés então vai lá, faz um gesto lá e as águas todas se fecham, né? Sempre sido por Deus, e todos os egípcios vão pro beleléu. Faltou comentar que na época lá de matar, né, os primogênitos, Deus instruiu eles a passar sangue do cordeiro na porta das casas, porque aí o espírito da morte ia passar e não ia pegar o povo hebreu. E é nessa fuga também, nesses dias aí, que Deus vai definir então a Páscoa. E depois dessa fuga, desse fuzuê aí, vai começar então o período desse povo no deserto. Quando eles terminam de atravessar, eles vão cantar de alegria, né? Por ter conseguido passar, se livrar, e vai começar o período deles no deserto. Gente, e que povo chato. Se eles reclamarem ali perto do Mar Vermelho, vocês vão ver. Nossa, Moisés tinha uma paciência que eu vou te falar, eu não teria. Eles começam protestando já, porque aonde Moisés levou eles, a água é amarga, não dá para beber. Moisés vai lá pedir para Deus, interceder. Deus vai falar para ele pegar uma erva lá, jogar na água, vai se tornar água doce, vai ser possível beber. Depois eles reclamam da comida, e aí é que vai chover lá o famoso maná, né? Aquele leite, cereal e mel, para poder matar a fome desse povo. E um outro momento, Moisés vai extrair água de uma pedra, tudo destruído por Jesus. Jesus não, nossa, eu pra caramba. Por Deus. E vai ter também uma guerra entre o povo de Moisés contra o povo de Ameleque. E é interessante que durante esta guerra, se Moisés ergue a mão, o seu povo ganha. Se ele abaixa a mão, o povo dele perde. Vai ter um momento que ele vai pedir para alguém ficar segurando a mão dele para cima para poder vencer. E depois dessa guerra, Moisés vai reencontrar sua esposa, seu sogro e seus 3 filhos. E é o sogro de Moisés que vê ele cuidando de toda aquela gente e fala para ele, ô menino, precisa de alguém para te ajudar aí, né? Porque cuidar tudo isso aí sozinho é complicado. Então, Moisés vai escolher ali pessoas que tenham fé, tudo, pessoas adequadas e forma um governo colegiado. Várias pessoas para ajudar ele a tomar conta daquela gente, complicadíssimo. Após isso, Moisés vai se encontrar então com Deus no Monte Sinai e o Senhor vai dizer que o povo israelita tem que obedecer fielmente e guardar a sua aliança com ele. Porque se eles seguissem todas as instruções de Deus, eles vão ser o tesouro da terra, a nação escolhida. E é no capítulo 20, então, que será dito aí aquele também famoso, os 10 mandamentos, que são, vamos lá, está anotado aqui, não terás outro Deus além de mim, não farás imagens para ti de nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor,
vai guardar o sábado, honrar seu pai e sua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo nem coisa alguma que lhe pertença. Engraçado, né? Alguém fica preocupado aí com as imagens dos católicos, mas não guarda o sábado, né? Então, ai, hipocrisia. Moisés, então, vai passar tudo isso para o povo e depois vai ser descrito aqui o Código da Aliança com inúmeras leis que devem ser aplicadas ao convívio deste povo. Meninos do céu e meninas da terra. É lei pra caramba. E existe lei para tudo. Lei acerca dos escravos e escravas, acerca da violência, dos acidentes e muito mais. A intenção do Senhor é fundar uma nação justa e equilibrada. Em seguida, teremos leis sobre compensação financeira, leis para roubos, danos, empréstimos, entre outras questões relacionadas ao tratamento justo e equitativo entre membros da comunidade. Por exemplo, se uma pessoa deixar o seu animal pastar em um campo ou vinha de outra pessoa, ela teria de dar o melhor de seu campo ou vinha como restituição pelos danos causados por seu animal. No capítulo 23 está as leis sobre justiça, testemunho falso, proteção de propriedade, responsabilidade social e festas religiosas. O capítulo instrui a não admitir falso boato e não ser cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Além disso, ainda vai ter instruções sobre como tratar estrangeiros, viúvas e órfãos. Quando Moisés vai passar, então, 40 dias no Monte Sinai com Deus, recebendo mais instruções, é Arão e os outros que ficam tomando conta daquela gente. E aí, meus amigos, eu disse que esse povo é chato e teimoso e é um trem do Belenguendem. Eles simplesmente não esperam Moisés voltar, ficam lá todos espavoridos, enquanto Deus está lá instruindo Moisés. Inclusive, instrui Moisés a coletar oferendas para poder construir o santuário. Mas tá lá Moisés recebendo instrução de tudo para tudo. E este povo, que não espera ele voltar, simplesmente vai fazer um bezerro de ouro, como se fosse um deus. E vai fazer sacrifícios para isso. E a parte de não adorar imagens, aonde que estava? Que eles não prestaram atenção. E aí Moisés está descendo com as tábuas da lei. E ele olha lá aquele povo fazendo honras e glórias a um bezerro de ouro. Ele simplesmente está com as tábuas dos mandamentos nos braços, as duas tábuas, ele joga no chão, irritadíssimo, e quebra tudo. Mas mesmo assim, passado um tempo, Moisés vai interceder lá pelo povo, falar para Deus, não se vinga deles, eles cometeram erros, tudo. Vai interceder novamente pelo povo e Deus vai ouvir Moisés, mas vai punir, né? Deus também fica irritado com isso. E depois ele vai falar para Moisés novamente fazer 2 tábuas novas com os mandamentos. Moisés então convoca toda a comunidade de Israel e lhes diz que o Senhor ordenou que trabalhassem durante 6 dias, descansassem no 7º dia e que eles também deveriam construir o tabernáculo, o templo. E aí, meus amigos, do capítulo 25 quase até o final, todas as instruções possíveis e impossíveis sobre a construção desse templo. A roupa, a pedra a ser usada, a madeira, o jeito, as cortinas, quem vai fazer o quê. É assim, cheio de detalhes. Essa parte aqui é a parte mais difícil, porque vai falar dos ornamentos, o manto, as vestes que o pessoal tem que usar. E isso aí, meu filho, vai do capítulo 25 até o capítulo 40, que é quando acaba o livro com todas essas instruções. Aí você tem que ler. E entre essas instruções também vai ser pedido para construir a Arca da Aliança, que vai servir, então, para guardar os 10 mandamentos. O livro do Êxodo vai terminar quando Arão e seus filhos serão consagrados sacerdotes e se finaliza a construção desse tabernáculo. Então,
Isso é o que conta os 40 capítulos do Êxodo. Foi resumido, tá, gente? Vocês têm que ler também, né? Não é só vir aqui assistir meus vídeos, não. O livro do Êxodo é uma história sobre libertação, a saga de um povo em busca de uma nova vida. Moisés também pode ser visto como um símbolo de superação. Um homem sem qualidades, tímido, que recebe a missão de salvar todo um povo. E tem que conduzi-los ainda até a terra que Deus prometeu para eles. A história de Moisés, dessa peregrinação desse povo, não acaba aqui então no livro do Êxodo. Mas é nesse livro que se cria a base e as leis que este povo deve seguir para conseguir sucesso nessa empreitada. Ainda que seja um povo muito desconfiado, só a confiança em Deus vai poder salvá-los. E o interessante é que Deus também confia neles, que apesar dos pesares, Deus continua com eles. Obviamente que, desde o livro de Gênesis, eu disse que crimes não ficarão sem punição. Então, essas coisas que o povo vai fazendo, Deus vai punindo. E ainda que esse povo duvide do Senhor, tá lá o Senhor com Moisés, salvando essa gente e interferindo diretamente em suas vidas e em suas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e de tantos outros vídeos aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar. Em breve nós voltamos aí então com o livro Levítico, para a gente poder descobrir até que ponto vai a paciência desse Moisés, meu Deus. E até que ponto vai a chatice deste povo. Esse foi mais um livro da Bíblia aqui no Sempre um Livro, seu prazer da leitura.